Amém. Amém? Todos estão me ouvindo bem aí? Vamos lá então hoje aprender um pouco mais da palavra de Deus. Abram suas Bíblias aí, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos falar hoje um pouquinho sobre Deus no controle do caos. Pode passar, João, aí. Enquanto vocês abrem aí, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. É bem no comecinho, pessoal. Não pode vacilar, não. Tem que achar logo. Muito obrigado, Tony. Eu vou fazer a leitura por aqui, tá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Parou por aí. Amém? Facinho, né? No comecinho da história aí, bem tranquilinho de entender. O que é que eu quero trabalhar hoje? Vamos trabalhar mais uma competência cristã, tá? Eu vou fazer um pequeno resumo, que eu sei que é sempre importante, mas se eu sou cristão, quer dizer que eu tenho alguns fundamentos da minha fé. O primeiro deles é acreditar que existe um Deus, que o nome dele é Yahvé, e ele é o Criador de todas as coisas. O segundo é entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o terceiro fundamento é acreditar que a Bíblia é o livro da nossa prática e fé cristã. Então não tenha dúvida não, se você se diz cristão, você precisa acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de hoje é uma palavra de confiança, é uma palavra que está na Bíblia, Gênesis 1, e eu vou tentar trazer uma abordagem prática para a nossa vida, para que todos saiam daqui melhores. Começa assim: no princípio, Deus criou. Se você perceber por esse texto, esse princípio aí é o começo de todas as coisas. De acordo com a minha Bíblia, eu preciso entender, ou eu devo entender, que Deus, Ele havia antes de qualquer outra coisa. Ele foi o responsável pela criação de todas as coisas. Então, se eu digo, no princípio Deus criou, tudo foi feito por Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. E eu vou para a segunda parte. Deus criou o céu e Deus criou a terra. E eu vou pegar essa segunda parte e vou dizer assim, ó: Deus criou a terra, mas a terra era sem forma e vazia. Vamos parar aqui agora, porque eu quero gastar um pouquinho de tempo nessa parte. Pessoal, imagine vocês agora. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, uma pessoa perfeita, Joyce, onipresente, onipotente e onisciente. Mas Ele, Diego, Ele no princípio, Ele criou a terra, e a terra, Tiagão, era sem forma e vazia. E aí, irmã Alice? Alguém já parou para pensar nisso? A primeira obra de Deus foi algo sem forma e vazio. E eu tenho uma Bíbliazinha que me dá uma possibilidade aqui de estudo, que ela diz o seguinte: quando está escrito aí sem forma, quer dizer o seguinte: é uma coisa assolada, é uma coisa devastada, é uma coisa desorganizada, é uma coisa caótica. Imagina aí um cenário, sabe o que é uma boa ilustração disso? Eu penso naqueles filmes que a gente assiste sobre Marte ou sobre a Lua. Olha o cenário: Deus cria uma grande paisagem, tudo escuro, tudo sem forma, pastor, tudo vazio. Tinha um grande buraco, algumas versões dizem que esse buraco estava cheio d'água e que o Espírito pairava. Então eu imagino o Criador, Tony, criando uma terra sem forma e vazia, uma terra devastada, uma terra desolada. Curioso isso, né? Porque a gente está acostumado a entender, irmã Cremida, que tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é muito lindo. Hoje a gente olha para a terra e diz: que natureza perfeita, tudo na natureza é perfeito. Mas vocês já pararam para reparar que no começo, essa terra que vocês acham linda, que nós achamos muito bonitas, ela era sem forma e vazia. E sem forma e vazia não foi porque eu construí a terra, não. Sem forma e vazia, construída por Deus. E aí? Cadê o Deus? Você aí que está nos assistindo pelo YouTube, cadê o Deus onipresente, onisciente? Será que Ele falhou nesse momento? Interrogação.
Na minha cabeça eu acho que não. E eu vou tentar explicar por quê. Se você fizer um comparativo com a sua vida, e é isso que é viver por fé, o pastor falou no domingo passado, a gente tem que viver por fé e não por vista. E viver por fé nesse exato momento é você acreditar no que a Bíblia está dizendo, mesmo que isso contrarie o seu senso comum, a sua ideia de verdade, de realidade. Eu estou dizendo aqui que Deus fez alguma coisa sem forma e vazio. Na minha visão, na sua visão, na nossa visão, na visão da maioria das pessoas, algo caótico, desorganizado, imperfeito, Rafa. E aí vamos traduzir para nossas vidas? Tem que ser muito prático. Para você que é jovem, para você que é adulto, para você que é idoso. Imagina a sua vida, uma circunstância da sua vida, uma circunstância difícil, uma circunstância sombria, uma circunstância caótica, uma circunstância que você não consegue enxergar o resultado. É mais ou menos a situação da terra sem forma e vazia. Só que vocês já precisam perceber uma diferença. Quem criou a terra sem forma e vazia? Respondam, por favor. Diga, Deus. Então você tem que aprender que muitas vezes eu, você, nós estamos passando por um cenário, uma situação caótica, mas não podemos esquecer que Deus, Ele está no controle de tudo. Apesar de a situação ser caótica, Deus está no controle da situação caótica. Porque Deus é a força criadora primeira de todas as coisas. E por que isso é importante? Eu vou dar um exemplo prático do que é viver por fé. Digamos, 2 pessoas vão para a Praia da Sereia tomar banho de mar. Uma delas é o João e outra é o pastor Manuel. João acredita que sabe nadar e quer tocar na sereia lá. Se empolga, João. Quando chega bem pertinho, João começa a se afogar. E João achava que sabia nadar, começa a fazer força e vê que não sai do canto, começa a ficar desesperado, aperreado. E aí João, calmamente, né? Só que não. Eu vou morrer, eu vou morrer. Começa a gritar, começa a fazer tudo, pedindo por socorro até que alguém venha e salve. Essa pessoa não está vivendo por fé. E eu vou explicar por quê. Agora a segunda pessoa é o pastor Manuel. O pastor Manuel não está trabalhando, foi tomar um banho lá, se descuidou, ou foi lá, quis tocar também na sereia. Aí ele começa a se afogar. Agora veja a diferença. Nosso pastor Manuel, ele trabalha com resgate, com salvamento aquático. Ele tem um treinamento para lidar nessa situação. Então ele percebe, poxa, a correnteza está me levando. Será que ele vai fazer força para sair? Ou será que ele vai continuar no fluxo da correnteza até pegar uma corrente contrária e tentar voltar à praia? Será que ele vai manter a calma ou não vai manter a calma? Será que ele vai sair bem dessa situação sozinho ou será que ele não vai? O que é que vocês acham? A minha hipótese é que João morre e o pastor Manuel se salva, se não tiver ninguém para ajudar. E por que isso acontece? Porque João vive por vista e o pastor Manuel vive por fé. Entenda a fé como treinamento. O pastor Manuel foi treinado naquela situação. Ele age naquele contexto da forma como deve ser feita. Ele não se aperreia, ele não se desespera. João não tem um treinamento. Ele fica aperreado, ele se desespera. Trazendo para a nossa linguagem de hoje. Eu li a Bíblia, eu li aqui que Deus criou uma terra caótica e eu estou numa situação caótica. Alternativa A, eu me desespero. Alternativa B, eu lembro da palavra, eu lembro do meu treinamento e vejo, espera aí, até no caos, Deus está no controle. O que é que a gente vai escolher? Vai se desesperar? Ou vai seguir o treinamento? Ou vai lembrar daquilo que está escrito e está guardado? Lógico que a gente vai lembrar do que está guardado. É fácil? Não. Todo mundo se aperreia. Tem uma situação difícil, você fica desesperado, fica nervoso, fica ansioso, ataca o estômago, ataca a barriga, estoura a cabeça, cai cabelo, acontece tudo. Mas é um treinamento. O treinamento é, estou diante de uma situação difícil. Qual é o comportamento? O comportamento normal da média das pessoas. Meu Deus, o que será de mim? Adeus, mundo cruel. Comportamento de cristão, treinado pela palavra de Deus. Deus está no controle do caos. Isso é a primeira premissa.
Segundo ponto importante: o caos não é algo ruim. O caos não é algo ruim. Você ouviu aqui lendo no texto: Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia choro, dor, pranto, ranger de dentes. Tinha isso aí no texto? Sim ou não? Digam não, por favor. Não. Não tem nenhum sinal negativo no caos. Ou seja, não tem nenhum motivo para aperreio numa situação caótica. Primeiro, porque Deus está no controle. Segundo, porque o caos em si não é algo ruim, a depender da perspectiva. O caos, de acordo com a palavra de Deus, é como uma tela em branco de um pintor. É como esse terreno nosso aqui ao lado, pronto, aplanado. A tela para jogar a pintura, o terreno para edificar a construção. E por que você diz isso, Tiago? Porque o capítulo seguinte ele diz, na metade desse versículo, melhor dizendo, e o Espírito de Deus pairava sobre aquele local. O Espírito de Deus aí significa a própria força criadora de Deus. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a gente está num contexto em que a gente está numa terra sem forma e vazia, mas tem dois entes aí da Trindade, pelo menos, reunidos. Eu tenho nesse mesmo cenário o Deus Pai e o Deus Espírito. Se eles dois estão presentes, é porque algo bom pode acontecer. É preciso que a gente entenda que, de acordo com a palavra, o caos, a situação difícil em nossas vidas, ela é uma oportunidade. Ela é uma possibilidade de você atuar, de você agir. Porque o versículo seguinte diz: e Deus disse, Deus agiu, haja luz, e houve luz. E Deus viu que aquilo era bom. Deus julgou como bom. Então a gente passa de um cenário de uma terra sem forma e vazia para um cenário que já tem luz. Ou seja, a atividade criativa de Deus está começando a acontecer. Quem já leu a Bíblia sabe: cria luz, faz separação entre as águas e o mar, cria peixe, cria as árvores, cria o homem, e a terra está essa beleza que foi. Mas como é que começou? A terra era sem forma e vazia. Mas Deus estava no controle, e o Espírito e a criatividade de Deus também estava naquele lugar. E bastou uma ação de Deus, uma palavra de Deus, e houve luz. E Deus, não eu, não você, disse: isso é muito bom. E o cenário caótico passou a começar a ser um outro cenário. Um cenário perfeito, um cenário pronto e acabado ao final de 6 dias. Tudo isso para dizer o seguinte: exercitar a fé significa agir de acordo com as Escrituras. Em situações de alegria, em situações de felicidade, agir conforme a Escritura. Em situações de tristeza, de pânico, de dificuldade, agir conforme a Escritura. É acreditar no manual, é acreditar no treinamento. Porque o treinamento, o manual, faz com que a gente haja da forma correta. Se eventualmente não foi Deus, mas se foi você que criou uma situação de caos para a sua vida, não se preocupe, ainda assim Ele tem um controle. E não se preocupe, porque o caos não é algo ruim. O caos é uma etapa prévia de uma grande transformação que vai acontecer na sua vida, desde que você haja. E vou concluir, aí o ministério já pode vir. Resumindo a ópera: Deus está no controle. A primeira obra de Deus foi a criação de uma terra sem forma e vazia, que aos nossos olhos é algo desorganizado e caótico. Mas Deus não enxerga o caos da forma que nós nos enxergamos.
e Ele pede que a gente enxergue como Ele enxerga. O caos é um princípio de obra, é um começo de uma grande obra, é um começo de uma transformação. Onde há caos, há atividade criativa de Deus. E basta uma palavra de Deus que o cenário começa a mudar. Haja luz e houve luz. E daquela terra sem forma e vazia, Deus agora diz: isso é bom. E é o bom de Deus, não é o bom meu, não é o seu bom. O bom de Deus é muito melhor do que o nosso maravilhoso. Amém? Acabou. Assim, eu sinto muito por isso. Mas é que a mensagem tem que ser curta e vocês precisam refletir sobre a palavra. O treinamento foi dado. Em situações difíceis, ajam conforme o treinamento. Peço ao pastor Manuel que venha para cá para continuar a condução do culto. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter podido divulgar aqui a palavra com vocês. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Passei do tempo, Tony? Amém.